É um momento que a gente precisa ter muito equilíbrio para discutir os temas estratégicos para o Brasil. E a Embraer hoje é um ativo do povo brasileiro, sobretudo visando o fortalecimento da indústria local. A gente tem trabalhado muito, desde o primeiro momento, para fortalecer a Embraer. É uma orientação do presidente Lula para a gente fazer com que a Embraer cresça, se desenvolva e possa gerar não só tecnologia para o país, mas, sobretudo, emprego e renda para a população. Para você ter uma ideia, 50% da aviação nos Estados Unidos são com aviões da Boeing. 48% da aviação na França são aviões Airbus, ou seja, são aviões franceses. E aqui no Brasil, dos 100% da nossa aviação, apenas 12% são com aviões da Embraer. Então nós temos um grande potencial de fortalecer a aviação no país e é isso que a gente tem conversado com as companhias aéreas brasileiras para cada vez mais comprar aviões brasileiros e fortalecer o mercado interno. Concomitantemente, a gente teve um avanço significativo, que foi a redução da tarifa de 50% para 10%, que terá um impacto bem menor no que era esperado, mas a gente está trabalhando sobre a liderança do vice-presidente Alckmin e de todo o nosso conjunto e ao lado da Embraer, para que a gente possa, nesses próximos meses ou semanas, tentar buscar alternativas que a gente possa sonhar em ter o zero de tarifa, para a gente voltar ao que era antes. Então, há um esforço coletivo nesse sentido, mas, de certa forma, é um avanço, porque o impacto do tarifaço na Embraer ia custar por avião mais de 9 milhões de dólares, ou seja, os Estados Unidos têm mais de 100 aviões programados para compra e contratação, e isso ia ser muito ruim para a indústria brasileira. Então foi um avanço, mas a gente vai continuar exercitando o diálogo para, quem sabe, a gente voltar ao que era antes, não ter nenhum aumento de tarifa para essa indústria tão importante para a economia brasileira que é a Embraer. Olha, eu quero primeiro lamentar profundamente ver um deputado federal do Brasil eleito com mais de 1 milhão de votos, o Eduardo Bolsonaro, trabalhando contra o nosso país. E, sobretudo, os setores do bolsonarismo defendendo essa posição. Até porque eu digo sempre que o emprego, ele não é de direita, de esquerda, de centro, o emprego é do povo brasileiro. E na hora que você tem esse tarifaço que foi apresentado pelo governo americano, isso ao final prejudica o setor produtivo e automaticamente prejudica o emprego. Então isso é um movimento muito ruim para a economia, porque ficou muito claro que não foi uma ação do ponto de vista de relação econômica, de uma relação comercial, de um novo movimento de relação bilateral do ponto de vista econômico. Até porque o Brasil com os Estados Unidos têm superávit econômico em relação à nossa balança comercial. Tanto é que houve uma reação muito forte das indústrias, das empresas no mercado americano contra esse tarifaço. Ficou muito claro que a ação desenhada pelo governo americano é uma ação contra o Supremo, é uma ação na política, misturando a economia com a anistia, com o Supremo Tribunal Federal. Então isso foi um erro estratégico, eu lamento profundamente, tenho dito isso a muitos pares do Congresso, deputados e senadores, que o Congresso precisa ter medidas mais duras para não aceitar esse tipo de comportamento de quem trabalha contra o Brasil. E agora é a hora de unidade, é a hora da gente fortalecer as nossas instituições. O presidente Lula tem sido um estadista, alguém equilibrado, alguém que tem espírito público, capacidade de dialogar. Você sabe, Tainá, que eu estava refletindo esse final de semana. Imagine se a gente tem o presidente Lula na pandemia. A gente não teria perdido mais de 700 mil brasileiros que morreram por conta da falta da vacina.
quem tomasse vacina viraria jacaré. A gente poderia ter preservado milhares de vidas no nosso país se o presidente Lula, naquele momento, tem sido o presidente. Então, eu lamento profundamente, falo isso não como ministro apenas, mas falo como cidadão, porque é aqui que nós queremos criar os nossos filhos, os nossos netos, e a nossa geração, ela tem muita responsabilidade com o Brasil. Então, Uribe, essa taxação para alguns setores, a exemplo da proteína animal, prejudica. O setor pode perder quase $1 bilhão de dólares em movimentação, já que os Estados Unidos é o segundo maior mercado. O setor de pescado, 70% das exportações do pescado no Brasil, como vocês sabem, é para o mercado americano. Então, uma perca de mais de $200 milhões. O setor calçadista, mais de 20% é para os Estados Unidos. Então, isso tem um efeito negativo. Então, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro Fernando Haddad, a todos que compõem o comitê, nós estamos preservando cada vez mais o diálogo. O ministro Mauro Vieira também está avançando no diálogo com os agentes do mercado americano. Espero que a gente possa buscar caminhos e, automaticamente, o governo está estudando linhas de crédito para que possa dar um suporte a esses setores que estão sendo e serão mais afetados por esse movimento que, na minha avaliação, foi um desrespeito contra o Brasil. Olha, o presidente Lula, desde o primeiro momento, ele tem atuado no diálogo com os governadores do Brasil. O presidente Lula é alguém que tem ajudado vários estados, o estado do Espírito Santo, Santa Catarina, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. Hoje o governo federal tem o maior volume de investimentos públicos da história do país no estado de São Paulo, o exemplo do Túnel de Santos, uma obra compartilhada de R$6 bilhões, entre outras parcerias. Eu lamentei profundamente ter visto uma falta de sintonia do governador com essa agenda em defesa da soberania brasileira. Eu tenho muito apreço pelo governador Tarcísio, eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, torço que ele faça uma boa gestão à frente do estado de São Paulo, porque quando São Paulo vai bem, o Brasil também vai bem, o Nordeste vai bem, o Norte vai bem, pelo seu potencial econômico, mas eu acho que o governador Tarcísio ele ficou muito preso ao bolsonarismo e a essa bolha bolsonarista e terminou dando movimentos, na minha avaliação, equivocados, que não condizem muitas vezes com a sua trajetória de vida. Tanto é que depois percebeu os movimentos erráticos e mudou a direção. E eu espero que agora é hora de juntar forças, unir o Brasil e tentar construir alternativas que façam a manutenção da unidade no diálogo, mas, sobretudo, a unidade na preservação da economia. E você percebe cada vez mais, Uribe, o governo do presidente Lula se fortalecendo. O Brasil, essa semana, saiu do mapa da fome, que tinha voltado a fome no Brasil. O governo conseguiu, sobre a liderança do presidente Lula. Hoje saiu o resultado do desemprego, 5,8% de desemprego no Brasil, mais de 102 milhões de brasileiros empregados e trabalhando, significa o menor desemprego da história do país. Esse ano nós vamos ter um crescimento econômico de quase 3%. Então, quem estiver apostando que o Brasil vai dar certo, vai acertar. Naturalmente, temos desafios, e esses desafios serão cada vez mais superados ao longo do ano, e o governo vai chegar muito bem posicionado ao final do ano. Tem muita coisa boa. No ano passado, nós tivemos o maior volume de concessões da história, concessões de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás. O ministro Renan Filho tem feito um belo trabalho. O ministro das Minas e Energia tem atuado fortemente em favor do setor de petróleo e gás. O ministro Jader Filho, um quadro muito competente, que está fazendo o maior volume de investimentos no Minha Casa Minha Vida. Então, você percebe muitos parlamentares, muitos atores políticos do centro brasileiro que têm ajudado o governo do presidente Lula. Então, o centro que nós queremos para o Brasil, esse centro democrático, é esse centro que faz entregas, e não o centro que tenta se associar a setores do bolsonarismo, muitas vezes, Tainá, negando o que acredita para tentar ter votos em algumas regiões do Brasil.
Há claramente um esforço coletivo do governo federal de poder apoiar a esses setores da sociedade brasileira para preservar a empregabilidade, como foi feito no Rio Grande do Sul. Vocês acompanharam as cheias do ano passado, como afetou no primeiro momento a economia e não faltou apoio institucional do governo do presidente. Então, na hora certa, Uribe, tenha certeza que será apresentado ao país. Eu tenho procurado conversar, Tainá, muito com o presidente Hugo Mota. O Hugo Mota é um quadro muito qualificado, tenho procurado dialogar com o presidente Davi Alcolumbre. Eu espero que a gente possa ter um bom segundo semestre, cada vez mais ampliando o diálogo entre o Congresso Nacional e o governo do presidente Lula. Tem muitas pautas estratégicas que precisam avançar esse ano, exemplo do imposto de renda, que vai ajudar mais de 15 milhões de brasileiros a diminuir o seu imposto de renda, a sua taxação, para que ele possa ter mais poder de compra. Tem a PEC da segurança pública, que é fundamental a gente fazer esse debate no segundo semestre. A gente tem que enfrentar essa pauta da criminalidade no Brasil. Isso é uma decisão do governo de avançar nessa pauta. E todas as vezes que eu conversei com o presidente Hugo Mota, o sentimento e o desejo dele é de atuar de maneira colaborativa, naturalmente dificuldades, diferenças. Às vezes você discute com a sua esposa ou com a sua namorada ou com qualquer pessoa, com um melhor amigo, é da vida. Eu acho que um debate faz parte do momento e é da democracia. Eu acho que o debate, as discussões entre Congresso e Poder Executivo faz parte do processo. Eu acho que agora é começar um segundo semestre com todo mundo com espírito desarmado, e esse é o desejo do presidente Lula e também do presidente Hugo Mota. Olha, o partido sabe que nós, desde do movimento estudantil, eu sempre votei, Tainá, no presidente Lula. Eu fui vereador do Recife, 3 vezes deputado estadual, secretário de Eduardo Campos, do ex-governador de Pernambuco, 2 vezes deputado federal e sempre estive ao lado do presidente Lula. Então, o partido respeita as nossas posições, porque sabe que eu procuro defender o que acredito. E acho que isso é a beleza da democracia, e é bom que os partidos eles possam ter linhas de pensamentos divergentes, porque muitas vezes são as diferenças que constroem as convergências, e esse debate interno é importante. Eu acho que é natural, muitas vezes, um posicionamento mais crítico ou mais objetivo do presidente do partido, Marcos Pereira. Ele é alguém que é um democrata, tem procurado ajudar o governo nas pautas de interesse do país, tanto é que, se você pegar os 2 anos e meio, os republicanos, a bancada votou, mais de 70% da bancada votou favorável às pautas importantes de interesses do país. Eu tenho procurado, eu acho que o diálogo do presidente Marcos Pereira com o presidente Lula, ele é muito importante. Você sabe que o presidente Lula, ele tinha muito carinho e muita animação com a candidatura do presidente Marcos Pereira a presidente da Câmara. E disse isso em alguns momentos, porque sabe que o Marcos Pereira é um homem sério, um homem experiente, um homem preparado, que tem espírito público, é capacitado, é alguém muito responsável. Então, acho que as diferenças são pontuais e eu espero que a gente possa construir mais convergências. Se você se sente incomodado de fazer observações ao governador Tarcísio, não. Eu acho que o governador Tarcísio ele é um homem de centro, ele trabalhou com a presidenta Dilma, ele se viu ao governo da esquerda brasileira, ele é alguém que deu a sua contribuição. E muitas vezes ele fica preso à bolha bolsonarista, tendo que se equilibrar entre o bolsonarismo e muitas vezes alguns posicionamentos que eu respeito, mas não, para ele também não é uma tarefa fácil. Semana eu vi o deputado Eduardo Bolsonaro criticando ele, criticando os governadores, depois o Silas Malafaia, que é o mentor intelectual do segmento evangélico,
passou a ser o conselheiro do bolsonarismo, o Silas Malafaia. Então, eu lamento, eu acho que eu não vejo hoje a oposição, né, apresentando uma agenda para o país. É só crítica, 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 e eu não vejo qual é a proposta para a agenda social, qual é a proposta para a agenda econômica, qual é o reconhecimento do governo ter crescido nesses 2 anos e meio mais de 3% do PIB, qual é o reconhecimento do governo em ter tirado o Brasil do mapa da fome, qual é o reconhecimento do governo em ter diminuído o desemprego a 5,8%, a menor taxa da história, as exportações batendo recorde. Então, o povo sabe, as pessoas são bem informadas, as pessoas assistem a CNN, as pessoas leem, acompanham. Então, há uma diferença entre o Brasil digital e o Brasil real. Eu sou de um estado muito pobre do Nordeste brasileiro, que é Pernambuco. Muitas vezes aquele que está na Faria Lima, por exemplo, ali, ele faz análise de mercado, mas ele não sabe o que está acontecendo dos investimentos em energia, em infraestrutura no Nordeste, lá na Alagoas, da nossa Tainá, que ela conhece bem a realidade do Nordeste brasileiro. Então, eu acho que há uma desconexão. E o Brasil real é o que o presidente tem apresentado. Então, por isso que eu acredito que o governo vai chegar muito fortalecido, porque a verdade sempre vence. Às vezes ela tarda, de certa forma, às vezes você tem a verdade, mas sofre muito. Mas, ao final, eu sou da tese que a verdade sempre vence e, no final do ano, as pessoas vão fazer cada vez mais uma reflexão do que é que quer para o futuro do Brasil, que não é só o presidente Lula. Hoje tem um time de centro brasileiro, tem um time que procura trabalhar muito, acordar cedo e ajudar o governo. Você pega a ministra Simone Tebet, tem um belo quadro. Você tem muitos atores no governo que têm contribuído muito com o fortalecimento do governo do presidente Lula, exemplo do nosso vice-presidente Alckmin. Todo presidente da República, viu, Uribe, queria ter um vice-presidente como Geraldo Alckmin, governador de São Paulo 4 vezes, alguém extremamente preparado. Então, veja, se você não fulanizar e for para o debate real, você vai ver que tem um time hoje a favor do Brasil que está fazendo as transformações que o Brasil precisa.